Boa tarde, meu nome é Josiane, eu sou zootecnista formada pelo FMG Campus Bambuí e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que foi desenvolvido na faculdade, que é a avaliação do uso de emissificantes para suínos na fase inicial de 45 a 65 dias de idade. Esse projeto a gente contou com alguns colaboradores, dentre eles a minha orientadora, Michele de Paula Gabardo, o meu co-orientador, o Ricardo Cruz, e alguns alunos voluntários, dentre eles o Pedro e a Joyce. Bom, então eu vou começar dando uma introdução, uma breve introdução sobre os suínos, né? Que antigamente os suínos eram muito visados para a produção de banha, conservação de alimentos, e hoje a gente cria o suíno, né? Especialmente para a produção de carne. Então, eu até coloquei aqui no slide essa fotinha de antes e depois, para a gente ter uma noção de como que era o suíno antigamente, como que era o nível de gordura desse animal e como que é o suíno hoje, né? A redução que teve aí pela questão do melhoramento genético. Então, com todos os estudos que teve, né, foi adotado um sistema de produção que, aliado ao bom manejo, ao melhoramento genético, a gente pode ter essa melhor eficiência na criação desses animais. E com isso, a gente tem que pensar também muito na parte de nutrição. A nutrição dos suínos, ela é realizada de acordo com a fase desses animais. Esses animais que a gente trabalhou, eles estavam na fase inicial. Então, essa é uma fase que o sistema digestivo desse animal, ele ainda não está totalmente desenvolvido. Então, a gente precisa de uma ração de qualidade, com produtos de qualidade, para que esse animal consiga expressar o desempenho dele. E hoje, numa granja de ciclo completo, a alimentação desses animais varia aí em torno de 70% do custo total. Então, a gente tem que estar bem atento e buscar por ingredientes de qualidade, mas que viabilizem, né, que tem um custo de produção que viabilize essa produção para que o produtor tenha uma renda aí, tenha um lucro. Então, hoje vem sido muito utilizado vários tipos de aditivos, dentre eles os promotores de absorção, que é o caso do emissificante que foi utilizado nesse projeto. E o emissificante, ele tem a função de estar auxiliando na absorção da gordura, porque há uma dificuldade aí nessa absorção da gordura quando o animal ingere. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da suplementação desses animais de 45 a 65 dias de idade e avaliar qual foi a ação que esse emissificante teve nas dietas utilizadas. Então, a gente avaliou, fez algumas análises, avaliou consumo de ração, ganho de peso, dentre alguns outros fatores que eu vou falar mais para frente. E a gente também fez a avaliação econômica, para ver se realmente a adição desse produto valeria a pena e caberia estar sendo utilizado. Então, esse projeto ele foi desenvolvido na granja de suínos do IFMG Campus Bambuí, no período de 26 de março a 3 de agosto de 2019. Foi utilizado 60 suínos em fase de creche, né? Esses suínos vinham sendo acompanhados desde a época da maternidade, desde o nascimento, e aos 28 dias eles foram selecionados. E aí o experimento mesmo começou dos 45 aos 65 dias de idade. Eles tiveram aí 17 dias na creche para ter um período de adaptação, para a gente ver se ia manifestar algum tipo de doença. E aos 45 dias eles foram pesados. Aí eles foram pesados, foram divididos em tratamentos, né? E os lotes foram mistos. Então a gente fez 4 tratamentos com 3 animais em cada, e realizamos 5 repetições em períodos distintos, nesse período que eu falei para vocês.
Essa foi a dieta que a gente usou, as 4 dietas que a gente utilizou. O controle positivo, que é uma dieta normal, não tem nenhuma alteração, uma dieta que a gente fez aí com base na tabela de aves e suínos. O segundo tratamento, que é o controle negativo, ele teve aí uma redução do óleo de soja, como também ele reduziu um pouquinho no farelo de soja. E aí os outros 2 tratamentos são as mesmas dietas, só que com a inclusão do emulsificante. Então, teve só a alteração do emulsificante que a gente acabou adicionando. E com isso, a gente pode perceber que nos tratamentos que são controle negativo e o controle negativo com emulsificante, a gente acabou tendo um nível de energia menor. Então, teve 100 quilocalories de energia por quilo a menos do que nas outras dietas. Então, ao longo do período experimental, foi realizado manejo simples, né, como os manejos que a gente realiza em uma granja mesmo, que é a limpeza diária, com retirada das fezes, a gente fazia lavagem das baias em dias alternados, manejo de cortina e controle de temperatura. A gente também fazia o fornecimento de ração no período da manhã e da tarde, e essa ração ela era pesada no momento do fornecimento, e também quando havia sobra, essa sobra era recolhida para a gente poder estar fazendo a análise de consumo para saber quanto que esses animais estavam consumindo. Então, todos os dias eram fornecidos uma quantidade X, que era pesado, e aí a gente fazia esse controle da alimentação. E os parâmetros avaliados foi o ganho de peso médio diário, consumo de ração diária, conversão alimentar, e o custo que ficaram essas dietas. E a gente utilizou os métodos estatísticos de análise de variância, a gente utilizou o teste de Tucker, com probabilidade aí de 5%, comparando os tratamentos entre si. Esse aqui foi os resultados que a gente teve após o término do experimento. PI aí significa o peso inicial, PF, peso final, GP, ganho de peso, GPMD, ganho de peso médio diário, CRD, consumo de ração diária, e o CA, conversão alimentar. Então, esses valores que a gente teve aí nesse período de 45 a 65 dias. Eu vou estar explicando cada um agora em etapas para vocês entenderem melhor. Bom, então aqui a gente tem o peso inicial e o peso final que esses animais tiveram ao longo desse experimento. A gente tentou fazer lotes o mais uniforme possível, com pesos semelhantes. Então, eles ficaram aí mais ou menos nessa faixa de 12 quilos. E a gente notou que o peso final desses animais que a gente teve um maior peso no controle positivo com emulsificante. Então, a gente acredita, assim, que o emulsificante, ele auxiliou, né, para estar tendo esse maior ganho de peso. Nesse outro slide, a gente pode perceber a análise do ganho de peso e do ganho de peso médio diário. A gente pode perceber que o controle positivo mais o emulsificante foi o tratamento que obteve um melhor desempenho. Os animais tiveram um maior ganho de peso. E no tratamento CN, foi o que a gente teve um desempenho menor, um desempenho mais abaixo. A gente acredita, né, que é por influência da energia. Como não, era um tratamento com redução energética, esses animais acabaram que não tiveram suas necessidades atendidas, né? Então, aqui eu coloquei esse gráficozinho, que é um gráfico que mostra aí
essas duas tabelinhas que eu acabei de discutir com vocês. Então, ela mostra o peso final e o ganho de peso de todos os tratamentos. E aí a gente pode observar aí que no controle positivo com o emulsificante, o desempenho desses animais foram mais altos. Nesse aqui é o consumo de ração diário, essa parte da tabelinha, e a gente pode observar que no CN, controle negativo, que foi a ração com menos energia, os animais tiveram um maior consumo. Então, isso acaba, né, sendo ruim. Mas, consequentemente, quando você tem uma ração que você não tem um nível de energia adequado, a tendência mesmo é esses animais estarem consumindo mais para tentarem atender às suas exigências. Então, foi o que aconteceu no caso dessa dieta. Porém, se a gente observar, né, o controle negativo com o emulsificante, que é a mesma dieta, porém com emulsificante, a gente já tem uma redução nesse consumo. Então, a gente entende que o emulsificante, de alguma forma, ele trabalhou aí para poder estar suprindo essa demanda dos animais e o consumo tendeu a ser mais baixo. Aqui a gente tem a conversão alimentar desses animais e a gente achou muito interessante que o tratamento de controle negativo ele teve a pior conversão alimentar, que está muito relacionado com o que a gente acabou de falar, né, com o consumo de ração diário e o ganho de peso desses animais. Então, esses animais consumiam mais e ganharam pouco peso. E a gente observou também que todos esses tratamentos com o emulsificante, se a gente for comparar ele, por exemplo, com o controle positivo, eles tiveram um melhor desempenho, né, a conversão alimentar desses tratamentos foram melhor. Então, aqui a gente tem um gráficozinho também, que está só mostrando tudo isso que a gente acabou de falar nos slides, dando ênfase aí de novo para o controle positivo mais o emulsificante, que foi o que a gente teve a maior conversão alimentar, né? Um nível muito alto da conversão alimentar, o que é ruim. E eu coloquei uma breve explicação aqui, porque nesse trabalho foi utilizado o óleo de soja, né? E a gente tem vários tipos de fontes lipídicas que podem ser utilizados como fonte de energia. Então, a gente tem, por exemplo, de origem vegetal, eu utilizei óleo de soja, mas a gente poderia utilizar, por exemplo, óleo de coco. De origem animal, eu coloquei errado aqui, é origem animal. A gente tem o sebo e a gordura, né? E as propriedades físicas e químicas desses produtos podem alterar e podem influenciar diretamente na digestibilidade. Eu tive, na época que eu estava rodando esse experimento, eu tive a oportunidade de ler alguns trabalhos com outros tipos de gorduras e que tiveram alteração, não tiveram resultados tão positivos quanto esse que a gente teve. Alguns não tiveram alteração, então essa questão do tipo de gordura que você vai utilizar pode influenciar bastante no resultado e no desempenho dos seus animais. E aqui na questão do custo, né, dessa ração, esse custo ele foi avaliado no período de março, que foi o período que a gente adquiriu os ingredientes. Então, esse custo foi avaliado nesse período de março de 2019. E aí é que a gente tem os resultados totais de todas as dietas, né? A gente observou que foi o tratamento mais barato que a gente teve foi o controle negativo, que é aquela dieta mais ruim, digamos assim, que não tem tanta energia, que não demanda o que o animal precisa. Ela teve um menor custo, porém o desempenho dos animais não foi
tão bom quanto dos outros. Então, talvez não seja tão compensatório a utilização dessa ração. E aí eu achei bastante interessante e dei ênfase no controle positivo com o emulsificante, porque se comparado só à dieta basal, né, digamos assim, que a gente costuma utilizar, que é a do controle positivo, essa ração ela custou 1 centavo a mais do que essa dieta tradicional e proporcionou um desempenho melhor, né? Igual aí na conversão alimentar, a gente pode ver que esses animais tiveram uma conversão alimentar muito melhor do que a do controle positivo. Então, talvez esse uso, né, do emulsificante no controle positivo também seja interessante, não só como no controle negativo, que também teve um resultado bastante positivo. Então, com isso, né, a gente concluiu que o uso do emulsificante ele favoreceu sim o ganho de peso nas dietas, né, com redução energética e também na redução do controle na dieta controle positivo, e que um melhor desempenho dos animais foi observado nessa dieta, que é a dieta basal com o emulsificante. Então, e é isso. E é isso, eu agradeço e qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail disponível aqui, para se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, eu posso estar respondendo.